Hoje, iremos, baseado nos top 1000 filmes do IMDb, tentar analisar as seguintes perguntas. Existe alguma correlação entre as métricas dos filmes? Se sim, quão forte é essa correlação? Há alguma diferença substancial na métrica entre gêneros de filme? Porém, antes de podermos realizar qualquer teste, precisamos verificar se nossos dados são normais. Verificar a normalidade dos dados é nada mais do que ver se eles seguem uma distribuição normal. Mas se você se pergunta o que é uma distribuição normal, infelizmente nós teremos que te decepcionar, pois não há uma explicação fácil. Mas em vias gerais, uma distribuição normal pode ser pensada como o resultado geral de uma coisa feita muitas vezes. Isso é, por exemplo, a altura de um grupo de pessoas. Você vai ter uma altura média que a maioria das pessoas vão ter ou vão estar bem próximas, e grupos de pessoas que vão se tornando cada vez mais incomuns, que são mais altos ou mais baixos. Por causa deste comportamento geral da distribuição normal, ela aparece em tudo quando em uma quantidade grande o suficiente. Então, a distribuição normal é usada para estudar problemas que não se sabe ou se tem uma distribuição difícil de trabalhar. Assim, quando se tem dados normais, podemos realizar uma variedade de testes mais facilmente. Por isso é importante saber se nossos dados são normais. Para verificar isso, iremos realizar o teste Shapiro-Wilk. O teste Shapiro-Wilk verifica a hipótese que a nossa distribuição é normal, e ele retorna um valor P, que se for menor do que nosso valor alfa, a chance do erro do tipo 1, nós rejeitamos a hipótese, caso contrário, não podemos a rejeitar. Mas atenção, antes de aplicar o teste é necessário tomar cuidado que o Shapiro-Wilk deixa de funcionar se ele recebe um conjunto de dados muito grande. Então, para evitar isso, nós pegamos e selecionamos aleatoriamente um grupo de 100 filmes dos 1000. Então realizamos o teste sobre a duração do filme, quanto ele fez de dinheiro, em que ano ele foi lançado e por fim a sua avaliação. Obtemos os seguintes resultados. Os resultados dos testes vão aparecer na forma do valor P, que indica o quão provável dos valores que nós temos terem acontecido se a hipótese fosse verdadeira. Então, se o valor P perto de 1, é muito provável que a hipótese esteja certa, e perto de 0, que esteja errado. Porém, por causa da natureza das coisas probabilísticas, sempre há uma chance da hipótese ter acontecido, mesmo que seja muito pequena. Quando nós tomamos como errado uma hipótese, porém ela está correta, chamamos isso do erro do tipo 1. A chance disso acontecer é o critério que iremos usar para avaliar se rejeitamos ou não a hipótese, o valor alfa. Se P maior do que alfa, tomamos como válida a hipótese, e se P menor que alfa, rejeitamos ela. Então, vendo os valores P dos testes, temos que nenhum é normal. Isso acaba sendo óbvio quando geramos os gráficos das distribuições, que, como podemos ver, quando comparamos os nossos dados com a distribuição normal, nenhum fica parecido. Mas mesmo que os nossos dados não sejam normais, podemos continuar. Só temos que haver cuidado que não podemos usar testes paranormais. O teste de Kruskal é equivalente do teste de análise de variância, ou como é mais conhecido, teste ANOVA. Só que em vez de avaliar média, valor esperado, ele avalia a mediana. Mas em compensação, ele funciona para as distribuições não normais. O teste de Kruskal testa a hipótese que os grupos têm mediana igual entre eles. Disso, o teste retorna um valor P, que usamos para determinar se é válida ou não a hipótese. Então, se o valor P é maior que alfa, não rejeitamos a possibilidade dos grupos serem similares. E se o valor P é menor do que alfa, rejeitamos essa possibilidade. Nós usamos Kruskal para verificar se a mediana da duração e quanto dinheiro o filme fez é mesmo para qualquer avaliação no filme. Para isso, nós separamos os filmes em 4 grupos, de avaliação ruim, boa, média e excelente. Então usamos o teste Kruskal para verificar se as medianas dos grupos são iguais. O teste de independência verifica se, como o nome diz, duas coisas são independentes. Isso é, por exemplo, se o ano de lançamento interfere em quão bem avaliado um filme é. O teste que iremos usar para verificar isso é o teste Q quadrado. Ele é um teste que não precisa de dados normais, então podemos usar ele sem problema. O teste Q quadrado funciona testando a hipótese que as distribuições são independentes. Para isso, nossos dados iniciais são agrupados e fazemos uma tabela de valores testes observados e uma tabela de valores esperados. Então comparamos as duas. Neste ponto, nós podemos ter um problema se a nossa tabela de valores esperado tiver valores menores que 5. Por isso, nós devemos ter um certo cuidado como agrupamos para evitar isso de acontecer. Então, realizamos os testes e obtemos os seguintes resultados. Igual ao Kruskal, o valor P indica quão forte podemos tomar o resultado, que como a nossa hipótese é que são independentes, quanto menor o valor de P,
mais dependente podemos dizer que de fato são. Então, como podemos ver, temos que os únicos independentes são a avaliação do filme e a renda do filme. Mais uma vez confirmando que filme bom não dá dinheiro. Mas algo importante notar é o fato que os nossos dados não são bons, eles vêm dos top 1000 filmes. Isso faz com que filmes que são considerados ruins não estejam incluídos nos dados, então não podemos saber sem fazer mais estudos e um banco de dados maior se esses resultados são porque eles são de fato válidos para todos os filmes, ou se um filme pode ser considerado bom, ele tem que ter essa relação. Deixando mais fácil de entender, o que queremos dizer é que não sabemos se os filmes antigos são melhores ou se um filme antigo para aparecer em nossa base de dados tem que ser melhor, mas em geral os antigos são iguais, só que não consideramos os filmes antigos e ruins. Caso tenha acompanhado o teste Pi quadrado, talvez tenha se perguntado como é a relação daqueles testes que foi rejeitado a independência. Nesse caso, o teste Spearman é ótimo, já que ele nos vai retornar se os dados são relacionados diretamente. Isso é, quando um aumenta, o outro aumenta, no caso de relação direta positiva, ou quando um aumenta, o outro diminui, no caso de relação direta negativa. Esse teste exige que as classificações sejam numéricas, ao contrário do Pi quadrado, já que a gente vai dar número à relação deles. Nossos resultados vêm em dois valores importantes, o ρ e o valor P. Um valor P é similar ao Q quadrado e do Krustal. Se P é menor que 5%, vamos dizer que existe relação direta, e vice-versa. Porém, o ρ é novo, ele nos diz como é o comportamento da relação. Se ρ é igual a zero, temos que não há relação direta. Se ρ é maior que zero, é uma relação positiva, e se ρ é menor que zero, a relação é negativa. Então, vendo os resultados do teste, entre o ano de lançamento e avaliação, temos esses resultados. O ρ é menos 0,25 e o P é um valor muito pequeno. Então, do ρ temos que, quando o ano de lançamento aumenta, a avaliação reduz. É uma relação direta negativa. E do P é que a gente tem que as chances de estarmos errados é muito baixa. O outro teste feito foi com a data de lançamento e o rendimento, que nos retornou ρ igual a 0,16, que é uma relação positiva. Ou seja, quanto mais novo o filme, mais ele tende a render. Agora eu vou falar de um teste mais simples, o teste pontual de média, ou também chamado de média amostral. Ou seja, vamos pegar as médias de um certo grupo de dados. Neste caso, vamos aplicá-lo a métricas dos gêneros dos filmes. Vamos ver a média de avaliação de cada gênero, por exemplo. Como é possível ver, nós temos que os filmes noir têm uma avaliação média maior que os outros. Ignorando ele, todos aparentam ter uma média similar. Mas, novamente, por causa da natureza dos dados, não podemos ter certeza se a média altíssima dos filmes noir é por causa deles serem todos bons, ou porque os ruins não foram incluídos. A média de duração não tem nenhum resultado muito interessante. Poderíamos dizer que os gêneros mais explicativos, como histórica e bibliografia, costumam ser mais longos, enquanto os filmes geralmente voltados para entretenimento, como horror, animação e comédia, são mais curtos. Por final, temos que a média pontual do lucro, em que podemos observar que filmes mais orientados a ação e entretenimento, como aventura, fantasia e comédia, tendem a render mais, enquanto filmes mais parados tendem a render menos, como musicais, mistério e drama. Continuando dos testes pontuais de média, iremos novamente usar o teste de Kruscal, para verificar se as medianas dos gêneros são iguais, como um teste com critério de rejeição mais rígido. Voltando para a nossa primeira análise de média de avaliação dos gêneros, parece que todos os gêneros que não são filme noir têm uma média similar. Então, para verificar isso, aplicamos o teste de Kruscal, que nos dá o resultado de 4E-5, que é bem menor que o nosso critério de rejeição 5E-2. Então, apesar do visual, não podemos dizer que a avaliação desses gêneros se comporta de maneira similar. Verificando todos os gêneros em avaliação, duração e lucro, temos que pelo menos um gênero tem comportamento diferente. Mas, se fizermos o teste para grupos menores, podemos encontrar casos onde o teste não recusa que as medianas são iguais, ou seja, que alguns gêneros se comportam de maneira similar sobre alguma métrica. Concluindo então nossa análise, chegamos às seguintes respostas às perguntas propostas no início. Entre o que testamos, somente a avaliação e o lucro do filme que não são dependentes uma das outras. Ou seja, observamos vários casos de correlação.
As correlações, em gerais, não são fortes. A mais forte observada foi um valor de correlação de 0,25, onde valores abaixo de 0,40 já são considerados fracos. Vale dizer que a força de correlação é medida em valor absoluto. Em geral, podemos dizer que métricas entre os gêneros não são iguais, mas podemos encontrar casos em que um grupo de gêneros se comportam de maneira similar.